senhores senadores, eu sou daquela turma que acredita e que prega a paz. Por isso eu peço permissão ao plenário desta casa e aos que estão assistindo à TV Senado para externar aqui a minha opinião sobre o que eu acho que deve acontecer agora em relação a essa crise da Venezuela. O impasse na crise da Venezuela, no meu ponto de vista, só se resolverá com um competente esforço diplomático. É o que se exigirá do Brasil, que ao longo de sua história não apenas desenvolveu uma sequência de mediações bem-sucedidas, como as tornou marco na condução de suas relações exteriores. Costuma-se lembrar o Barão de Rio Branco como hábil negociador que definiu as fronteiras brasileiras a partir de negociações bem-sucedidas. O Barão, já famoso e conhecido pela nossa história, pensava e agia mais do que isso. Não apenas recorria a mediações para dar segurança ao redesenho das divisas nacionais, como exercia essa prática nas relações com outros países. Surgida antes mesmo da independência, no início do século XIX, pela disputa pela Cisplatina, hoje conhecido como Uruguai, a rivalidade entre Brasil e Argentina expressava projetos antagônicos de liderança na América do Sul. A divergência de rumos acentuou-se no momento em que o Brasil transferia o seu eixo diplomático para os Estados Unidos, enquanto a Argentina optava por manter laços preferenciais com a Grã-Bretanha. A política de Rio Branco consistiu em reformular relações com Buenos Aires, aproximando-se primeiro do Chile, que mantinha acesas disputas com a Argentina. Tornou-se, assim, condutor de um ambicioso empreendimento diplomático, aprofundando as relações de amizade do Rio de Janeiro com Santiago. A partir desse papel, a mediação tornou-se marco da política externa brasileira. Em 1915, depois da morte do Barão, foi assinado um tratado para facilitar a solução pacífica de controvérsias internacionais, conhecido como Tratado do ABC. Em novas condições históricas, hoje as negociações para a adesão do Chile ao Mercosul podem ser interpretadas como uma atualização da política que o Rio Branco tanto pregava. Foi assim que se desenhou, primeiramente, em contexto regional, o trabalho da diplomacia brasileira para aumentar sua influência no plano internacional. A Era de Rio Branco delimitou uma vez por todas o corpo da pátria e inaugurou a moderna diplomacia brasileira. E esse papel do Brasil vem se aprofundando ao longo do tempo. O Brasil sempre apostou em que seu poder situacional poderia aumentando através da participação sempre do diálogo e da conversa. Ao contrário, presidente, do que a gente está vendo hoje. A ideia é de que o Brasil seja o mediador não só em cenários de flagrante violência armada, mas também em todas as ocasiões onde haja um conflito entre duas partes que representem uma ameaça à segurança e à paz internacionais, sendo essa participação brasileira sempre solicitada e nunca imposta. O Brasil tomou seu lado, a crise na Venezuela, talvez a gente adivinhe o desfecho, mas não sabe quando. Por isso que é preciso que algum país, que alguma diplomacia tome a frente para tentar um diálogo. E é isso que se quer da posição mediadora do Brasil. O Brasil deve construir sua participação através do poder moderador e privilegiar sempre alicerces, seus valores de ideias na busca da transformação, sempre em busca da paz, do diálogo e do acerto. Nós tivemos exemplos nesse sentido que ajudam a compreender do que eu estou falando, essa estrutura teórica da ação diplomática brasileira. No governo Vargas, por exemplo, houve intervenção brasileira em duas questões importantes. O conflito Letícia, em que Peru e Colômbia discutiam sobre as suas fronteiras amazônicas, e a questão da Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai. Em ambos os casos, o Brasil contribuiu para a pacificação dos confrontos. Já no regime militar, e quem já passou 200, como eu passei, lembra a presidência de Ronald Reagan. Ele contatou o Brasil em tentativa de envolvê-lo em uma aventura militar no Suriname. O governante da época, Desi Bouterse, não apenas adotaram uma retórica hostil aos Estados Unidos, como se aproximava da Grã-Bretanha e de Cuba. O Brasil não entrou nisso. O presidente Figueiredo não permitiu que o Brasil entrasse nessa aventura. E essa ação que o Brasil tomou à frente foi viabilizada pelo diálogo mantido com o Suriname. Desde sua independência, pouco anos antes, enviou-se então ao Suriname. E o Brasil mediou e ofereceu, através do seu gabinete militar, na época, Danilo Venturini,
A missão diplomática é destinada a influenciar Bottas, a convencer Bottas a abandonar a sua abertura e não realizar o conflito, ofereceu muitas coisas na questão diplomática, naquilo que o Brasil podia cooperar. O Brasil ofereceu programa de cooperação na área agroindustrial, programa de assistência civil e treinamento militar, bolsas de estudo na minha região, na Amazônia, fomento de comércio bilateral. Acabou convencendo e o Suriname não entrou em guerra, acabou com o conflito. E é isso que a gente está a pedir, senhores senadores, senhoras senadoras, a gente está a pedir que alguém neste governo resolva. A Venezuela cada vez mais afunila e o que se espera é um conflito de armas. O que se quer não é um conflito de armas, pelo contrário, alguém tem que chamar essa responsabilidade. E o Brasil tem tamanho para chamar para si, tem respaldo e tem história para chamar para si esta responsabilidade. Mais recentemente, o Brasil mediou a questão das fronteiras entre Peru e Equador. Atrito que vinha dos anos 30, ainda no século passado. Coube ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, encerrar em 98 o ponto mais crítico da negociação, que durou 3 anos. E a gente poderia aqui ficar dando exemplos para mostrar, para sensibilizar as autoridades brasileiras que chegou a hora de alguém sentar e dizer: nós queremos a paz, nós promovemos a paz, nós podemos convencer a Venezuela ou tentar convencer Maduro a uma saída pacífica que seja honrosa também. A essas questões pontuais, eu encerro, senhor presidente, soma-se a crescente participação do Brasil em forças internacionais de paz em geral, sob a égide da Organização das Nações Unidas. Foi esse o papel desenvolvido em Suez, no Haiti, no Congo, entre outros, sempre com êxito. Não apenas essas forças de paz conseguiram a normalidade institucional das regiões, como saíram vitoriosas. Portanto, eu encerro, presidente, eu encerro, senadores, dizendo o seguinte: neste momento de crise em que se tenta apagar o incêndio com gasolina, é preciso entender que incêndio não se apaga com gasolina. É preciso entender que esse conflito na Venezuela já não interessa mais, principalmente a nós amazônidas, que fazemos fronteira com a Venezuela, que não temos a BR-319 para deslocar. Se a Venezuela resolve ensaiar uma coisita só de ataque ao Brasil, senador, já era. Nós não guardamos nossas fronteiras. Quem guarda as fronteiras da Amazônia é o caboclo, é o amazônida. Quem sabe onde o calo aperta é o amazônida. A nós não interessa conflito, a nós interessa a paz. E é isso que este senador do Amazonas vem pregar neste momento aqui na tribuna do Senado. Que alguém neste governo chame para si a responsabilidade de entender que é preciso neste momento dialogar, de compreender que este é o momento de pregar a paz. O mundo espera isso do Brasil. O Brasil, o tamanho que tem, o Brasil é um gigante. O Brasil não pode se apequenar a seguir a política externa de quem quer que seja, mesmo que seja dos Estados Unidos. Não temos que seguir ninguém. Eu dei alguns exemplos, o exemplo está aí na história. O Brasil sempre usou o seu poder moderador, o seu poder de convencimento, as suas ideias sobre a paz. E é isso que tem que ser feito agora, presidente. É isso que se pede, é isso que se exige do Brasil. E encerro, presidente, exatamente aqueles que pensam que jogando gasolina numa crise dessa estão ajudando, colaborando, estão redondamente enganados. Sempre fomos parceiros da Venezuela. Há que se condenar o comportamento de Maduro, qualquer um não pode mais, mas há que se achar uma solução, uma alternativa que seja boa para todo o nosso hemisfério, que seja boa para a América do Sul. Há um gigante. Cumprimento pelo oportuno pronunciamento, senador Plínio Valério. A questão de 2 horas atrás eu fiz um pronunciamento dessa tribuna falando exatamente da necessidade do momento propício para o Brasil, alguém neste governo entender que é hora de conversar, de negociar. E invocava lá atrás, Barão do Rio Branco, a tradição que o Brasil tem de ser mediador da paz.
Chegou o momento, o Senado dá demonstração, mas é preciso que o governo federal entenda que a tradição do Brasil é de diálogo, é de paz, é de acordo, e que procure entender e aprender sempre que não se apaga incêndio com gasolina. Chegou o momento do Brasil assumir o seu papel de mediador. Foi isso que eu pedi ainda agora e fico feliz com esse pronunciamento do Telmário.